Graça e paz, irmãos. Feliz sábado a todos. Nós estamos juntos novamente pela misericórdia do Senhor, né? E Ele tem nos sustentado e nos guardado durante todo o ano. Está findando. E certamente continuará conosco no ano vindouro. Nesses dias, né? Final de ano, as pessoas começam a se agitar de um lado para o outro, uma loucura, vão às compras e coisa e tal, parece que o mundo vai acabar, mas é só o ano que está terminando. E eu gostaria de falar hoje sobre calma contagiante, e para isso eu vou usar o livro de Max Lucado, O Fim da Ansiedade. E nós vamos falar sobre a calma contagiante, que está no capítulo 5. A ansiedade não se faz necessária, pois Deus está por perto. O desastre era tão iminente quanto o apertar de um botão vermelho. 4 submarinos russos patrulhavam a costa da Flórida. Os navios de guerra dos Estados Unidos haviam lançado bombas de profundidade. O capitão russo estava estressado, ansioso pela batalha e pronto para destruir algumas cidades norte-americanas. Cada submarino estava armado com uma ogiva nuclear. Cada ogiva tinha o potencial de repetir uma catástrofe do nível de Hiroshima, no Japão. Não fosse a calma contagiante de um oficial lúcido, a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado em 1962. Seu nome era Vassili Arkhipov. Com 36 anos, era comandante de uma frota clandestina de submarinos russos. Na imaginação dos tripulantes, eles estavam sendo enviados para uma missão de treinamento longe da costa da Sibéria. Descobriram que haviam sido comissionados para viajar pouco mais de 8.000 quilômetros a sudoeste para instalar uma base perto de Havana, em Cuba. Os submarinos foram para o sul e, com isso, sua missão também. Para se moverem rapidamente, viajaram na superfície da água, onde seguiram em direção ao furacão Daisy. As ondas de 150 metros deixaram os homens enjoados e os sistemas operacionais comprometidos. Então vieram as águas quentes. Os submarinos soviéticos tinham sido projetados para as águas polares, não para o Atlântico tropical. As temperaturas dentro das embarcações passaram de 48 graus Celsius. A tripulação lutou contra o calor e a claustrofobia na maior parte do tempo da viagem de 3 semanas. Quando se aproximaram da costa de Cuba, os homens estavam exaustos, com os nervos à flor da pele e ansiosos. A situação piorou quando os submarinos receberam instruções codificadas de Moscou para virarem para o norte e patrulharem o litoral da Flórida. Logo depois de entrarem em águas norte-americanas, o radar captou o sinal de uma dúzia de navios e aeronaves. Os russos estavam sendo seguidos pelos norte-americanos. Os navios dos Estados Unidos lançaram bombas de profundidade. Então os russos presumiram que estavam sob ataque. O capitão perdeu a calma, reuniu a equipe no posto de comando e bateu na mesa com os punhos. Vamos explodi-los agora! Vamos morrer, mas vamos afundar todos eles. Não vamos envergonhar nossa marinha. O mundo estava à beira da guerra. Mas então, Vassili Arkhipov pediu para conversar com seu capitão. Os 2 homens se afastaram um pouco. Ele insistiu para que o superior reconsiderasse a decisão e sugeriu que conversassem com os norte-americanos antes de reagir. O capitão ouviu. A raiva dele arrefeceu. Deu ordem para que os submarinos fossem para a superfície. Os norte-americanos cercaram os russos e os mantiveram sob vigilância. O que eles pretendiam fazer não ficou claro, uma vez que alguns dias depois os soviéticos submergiram
esquivaram-se habilmente dos norte-americanos e voltaram para casa com segurança. Esse incrível encontro com a morte foi mantido em segredo por décadas. Arkhipov mereceu uma medalha, mas viveu o resto da vida sem reconhecimento. Foi somente em 2002 que o público soube da catástrofe por pouco evitada. Como afirmou o diretor do Arquivo de Segurança Nacional norte-americano, a lição que tiramos desse evento é que um homem chamado Vasily Arkhipov salvou o mundo. Por que essa história é importante? Você não vai passar 3 semanas dentro de um submarino russo sufocante, mas pode passar um semestre com uma carga horária pesada ou pode lutar contra os ventos contrários de uma recessão. Pode passar noite após noite ao lado da cama de uma criança aflita ou uma mãe ou pai idoso. Pode lutar para manter uma família unida, para salvar o negócio. Você será tentado a apertar o botão e tirar a mão, não de ogivas nucleares, mas de explosões de raiva, de um surto de acusações e de uma retaliação violenta de palavras dolorosas. A ansiedade incontrolada libera um míssil que pode provocar a destruição de uma cidade. Quantas pessoas foram feridas como consequência de um estresse descontrolado? E quantos desastres foram evitados porque uma pessoa se recusou a ceder à atenção? É essa calma que Paulo está pedindo na primeira de uma tríade de proclamações. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versos 5 e 6. A palavra grega traduzida aqui como amabilidade, epiex, descreve um temperamento maduro e ponderado. Vislumbra uma atitude que seja adequada para a ocasião, equilibrada e temperada. A reação amável é uma reação de firmeza, de imparcialidade, de justiça. Ela parece humana e razoável diante dos fatos de um caso. Seu oposto seria uma reação exagerada ou uma sensação de pânico. Essa amabilidade é conhecida por todos. Os membros da família notam. Seus amigos percebem uma diferença. Os colegas de trabalho beneficiam-se com ela. Outros podem perder o controle ou se esgotar, mas a pessoa amável é ponderada e lúcida. Sua calma é contagiante. A pessoa cuja calma é contagiante faz os outros se lembrarem. Deus está no controle. É o executivo que diz à empresa: vamos fazer a nossa parte, vamos ficar bem. É o líder que vê o desafio, reconhece-o e observa. Esses são tempos difíceis, mas vamos superá-los. A amabilidade. Onde desenterramos essa joia? Como você e eu podemos manter a mão longe do gatilho? Como podemos manter a calma quando todos a estão perdendo? Sondamos as profundezas da segunda expressão. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor. Você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho ou pensar que está sozinho, mas não há um momento sequer em que você enfrenta a vida sem ajuda. Deus está por perto. Deus repetidamente promete sua presença ao seu povo. A Abraão disse Deus: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15, 1. A Agar, o anjo anunciou: não tenha medo, Deus ouviu. Gênesis 21, 17. Quando Isaac foi expulso de sua terra pelos filisteus e forçado a se mudar de um lugar para outro, Deus lhe apareceu e o fez se lembrar: não tema, porque estou com você. Gênesis 26, verso 24. Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Josué 1, verso 9. Deus estava com Davi a despeito do adultério cometido pelo rei, com Jacó a despeito da cumplicidade dele, com Elias a despeito da falta de fé do profeta. Então, na maior declaração de comunhão, Deus chamou a si mesmo de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele se fez carne, fez-se pecado, derrotou o túmulo. Ele ainda está conosco. Na forma de seu Espírito, ele conforta, ensina e convence. Não pense que Deus está observando à distância. Evite a areia movediça com a placa "Deus abandonou você". Não se entregue a essa mentira. Se fizer isso, seu problema será tomado de um sentimento de solidão. Uma coisa é enfrentar um desafio, outra é enfrentá-lo sozinho. O isolamento cria um ciclo resultante da preocupação. Em vez disso, escolha ser a pessoa que agarra a presença de Deus com ambas as mãos. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmos 118, verso 6. Uma vez que o Senhor está perto, não podemos andar ansiosos por coisa alguma. É isso que Paulo diz. Lembre-se de que ele estava escrevendo uma carta. Ele não usou capítulos nem números de versículos. Esse sistema foi criado por estudiosos nos séculos 13 e 16. A estrutura nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar. O apóstolo queria que as palavras dos versículos 5 e 6 fossem lidas de uma só vez. Perto está o Senhor. Consequentemente, não andem ansiosos por coisa alguma. Os primeiros comentaristas perceberam isso. João Crisóstomo gostava de expressar o versículo desta forma: o Senhor está perto, portanto não sintam ansiedade. Teodoreto de Ciro traduziu as palavras: o Senhor está próximo, por isso não tenham preocupações. Podemos calmamente apresentar nossas preocupações a Deus, porque Ele está tão perto quanto a nossa próxima expiração. Essa foi a lição tranquilizadora dada com o milagre dos pães e dos peixes. Em um evento criado para falar ao coração ansioso, Jesus pediu aos seus discípulos que fizessem o impossível: alimentar 5.000 pessoas. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. João 6, versos 5 e 6. Quando João descreveu esse ajuntamento como uma grande multidão, ele estava falando sério. Havia 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Mateus 14, verso 21. Imagine um estádio de futebol lotado e você terá uma ideia. Jesus estava disposto a alimentar toda a multidão. Os discípulos, por outro lado, queriam se livrar de todos. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Mateus 14, verso 15. Percebo certa ansiedade nas palavras deles. Percebo um tom de irritação, de frustração. Eles não chamam Jesus de mestre, não se aproximam dele com uma sugestão, marcham até Cristo com um grupo e lhe dizem o que fazer. Os discípulos veem um vale cheio de pessoas famintas, com o estômago roncando, que logo se tornarão rostos com expressão de raiva, e talvez os discípulos tenham de lidar com esse tumulto. Eles tinham todos os motivos para se sentirem inseguros. Então, mais uma vez, eles não tinham os mesmos motivos para se sentirem em paz? A essa altura, pela experiência vivida com Jesus, eles já o haviam visto. Alguns dos discípulos fez uma pausa longa o suficiente para pensar: bem, Jesus curou os doentes, ressuscitou a menina morta e acalmou as ondas bravias. Eu me pergunto, será possível que ele tenha uma solução que não estamos vendo? Afinal, ele está bem ali.
Vamos perguntar a ele: ocorreu a alguém pedir ajuda a Jesus? A resposta impressionante é não. Eles agiram como se Jesus nem estivesse presente. Em vez de confiar em Cristo, tiveram a audácia de dizer ao Criador do mundo que nada poderia ser feito porque não havia dinheiro suficiente. Como Jesus manteve a calma? Como ele conseguiu não olhar para os discípulos e perguntar: vocês esqueceram quem eu sou? Finalmente o menino ofereceu a André o cesto em que trazia seu almoço e, hesitante, mencionou a oferta a Jesus. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. João 6, versos 10 a 13. Nenhuma moeda foi desperdiçada. Eles começaram o dia com 200 moedas. Eles terminaram o dia com 200 moedas. Além disso, encheram 12 cestos com a comida que havia sobrado. Uma lembrança para cada apóstolo, talvez? As pessoas foram alimentadas, a conta bancária ficou intacta e temos uma lição a aprender. A ansiedade não se faz necessária porque Jesus está perto. Você não está diante de 5.000 barrigas famintas, mas está diante de um prazo que acaba em 2 dias. Um ente querido que precisa de uma cura. Uma criança que está sofrendo bullying na escola. Um cônjuge entretido com a tentação. Se por um lado você tem um problema, por outro você tem uma quantidade limitada de sabedoria, energia, paciência ou tempo. O que você tem não chega nem perto do que você precisa. Você tem um pinguinho e precisa de uma quantidade considerável. Normalmente você ficaria ansioso, pediria a Deus para dar um jeito no problema. É muita coisa para mim, Jesus. Dessa vez, em lugar de começar com o que você tem, comece com Jesus. Comece com as riquezas, os recursos e a força de Cristo. Antes de abrir o livro Razão, abra seu coração. Antes de contar moedas ou cabeças, conte o número de vezes em que Jesus o ajudou a encarar o impossível. Antes de lançar-se de cabeça com medo, olhe para cima com fé. Espere alguns minutos. Volte-se para seu pai a fim de obter ajuda. Em seu excelente livro The Dance of Hope, A Dança da Esperança, William Frey lembra-se do dia em que tentou arrancar um toco de madeira em uma Geórgia rural. Ele tinha 11 anos na época. Uma de suas obrigações era pegar lenha para o pequeno fogão e para a lareira da fazenda. Ele procurava nos bosques tocos de pinheiros que haviam sido cortados e fazia gravetos com eles. Os melhores tocos estavam saturados de resina e, portanto, queimavam mais facilmente. Um dia, encontrei um grande toco em um campo aberto perto de casa e tentei desencerrá-lo. Eu literalmente o empurrei, puxei e usei o pé de cabra nele durante horas, mas as raízes eram tão profundas e grossas que simplesmente não conseguia arrancar o toco do chão. Eu ainda estava pelejando com ele quando meu pai chegou em casa, do escritório. Vendo o meu esforço, aproximou-se para observar. Eu acho que já sei qual é o seu problema, disse ele. Qual é? Perguntei. Você não está usando toda a sua força, respondeu. Eu me irritei e disse para ele que havia trabalhado duro e por um bom tempo. Não, disse ele, você não está usando toda a sua força. Quando me acalmei, perguntei-lhe, o que o senhor quer dizer? E ele respondeu, você ainda não me pediu para ajudá-lo. Esse negócio de administração da ansiedade é como arrancar tocos do chão. Algumas de suas preocupações têm sistemas de raízes profundas. Extraí-las é uma tarefa muito árdua. Na verdade, pode ser o desafio mais difícil de todos, mas você não precisa fazer isso sozinho. Apresente o desafio ao seu pai e peça-lhe ajuda. Ele irá resolver o problema?
Sim, Ele irá. Ele irá resolvê-lo imediatamente? Talvez. Ou talvez parte do teste seja um curso avançado de paciência. Uma coisa é certa, a calma contagiante virá à medida que nos voltarmos para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.